Paz do Senhor a todos, boa noite, graças a Deus, estamos juntos mais uma vez, em nome de Jesus, para cultuarmos ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Eu quero ler com você a palavra de Deus no Salmo de número 106, que diz: Aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Então vamos louvar a Deus, vamos ser gratos ao Senhor e andarmos em retidão diante de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e assim seremos muito abençoados. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Deus amado, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. E te pedimos, meu Deus, que tome as nossas vidas em Tuas mãos. Fala conosco nesta noite, Senhor. Usa-nos mais uma vez, Senhor. Meu Deus, que possamos ouvir a Tua palavra e que possamos também glorificar o Teu santo nome. Deus querido e amado, toma este culto nas Tuas mãos, Senhor. E abençoa cada um que participar. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Vamos ouvir um louvor e em seguida daremos prosseguimento a este culto. Graças, paz, graças a Deus nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, para celebrar o nome do Senhor, para olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele em quem nós nos apegamos, que nós rendemos graças e podemos amar todos os dias, porque Ele nos amou primeiro. Vamos louvar o Senhor. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja, assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, o que sabes, o que eu preciso ter. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus. Eternamente eu te amarei, Senhor. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Eternamente Rei. Aleluia. Oh, 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 eternamente Rei. Aleluia. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Eternamente Rei. Aleluia. Eternamente Rei. Aleluia. Eternamente Rei. Aleluia.
Graças a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Ainda por mais alguns dias, nós teremos o culto às quarta-feiras, apenas pela internet, tá bem? Mas no domingo já temos o culto presencial. Você que pode ir à igreja, você que não está em quarentena, o culto começa às 6h30 da noite e estamos também gravando estes cultos de domingo que vão ao ar pela internet só na segunda-feira. Então, o culto de domingo você não poderá assistir pela internet no próprio dia, e sim na segunda-feira seguinte, a partir das 19 horas. Graças a Deus. Então, eu quero te convidar para lermos mais uma vez a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 25. Diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos é dada nesta noite. Meu Deus, eu quero te pedir a tua bênção, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Hoje nós vamos falar sobre milagres. Por que Deus faz milagres e por que muitas vezes não acontece também milagre? E interessante que quando eu li agora a última parte do último versículo, que foi o 36, e todos que tocaram nele foram curados. Me lembrei imediatamente do meu batismo nas águas. Há 32 anos eu fui batizado nas águas e eu tinha uma dor muito forte, todas as tardes doía muito aqui na região dos rins. E é uma dor que bastante forte mesmo. Eu fui me batizar naquele domingo, há 32 anos atrás, desci as águas, estava com dor. Naquele dia de manhã estava com dor. E era uma fila muito grande de muitos irmãos que queriam se batizar naquele dia. E começaram a cantar um louvor. E nós estávamos cantando aquele louvor e foi o último momento que eu me lembro de ter aquela dor. Depois disso não senti mais. Eu voltei para casa pensando nisso, né? Oh, meu Deus, eu fui curado? Será que eu fui curado? Né? Fiquei com aquela expectativa, porque realmente a dor não estava mais, não estava mais doendo. E eu, novo na fé, cheguei em casa, orei, agradeci a Deus, né? Cheguei feliz demais por ter sido batizado nas águas, e orei e perguntei para o Senhor se eu tinha sido curado. E eu abri a Bíblia exatamente nesta passagem, neste versículo, eu li exatamente isso, e todos que tocaram nele foram curados. E, bom, 32 anos passaram e nunca mais senti aquela mesma dor. Graças a Deus, né? E eu quero dizer para você hoje que Deus faz milagres. Deus continua fazendo milagres. Nós vimos aqui, só nesta passagem, vários milagres. Pessoas que eram
enfermas e foram curados. Nos últimos versículos que nós lemos, disse isso. E também o milagre de Pedro andar sobre as águas, porque é humanamente impossível andar sobre as águas. Jesus andou sobre as águas e Pedro também andou. Outro milagre que nós vemos nestes versículos é que os ventos, aquela tempestade se acalmou quando Jesus chega até o barco. Mas muitas pessoas querem ver milagres. Querem ver milagres. Eu quero dizer que Deus continua fazendo milagres. Jesus continua fazendo milagres, curando enfermidades incuráveis pela medicina, resolvendo situações absolutamente impossíveis de serem resolvidos por meios humanos. Milagre é algo extraordinário, algo além da natureza. Por isso nós chamamos de coisas sobrenaturais. Ou seja, naturalmente a história segue deste jeito. Mas por uma intervenção de Deus, uma intervenção milagrosa, essa história é mudada, como a de Pedro, que foi mudada. Ele estava no barco, pediu para andar sobre as águas. Que experiência maravilhosa, né? E ele andou sobre as águas, até que ele teve medo. Mas, e as pessoas que foram curadas em seguida? Foram tantas pessoas que foram curadas e libertas. Os evangelhos demonstram isso. Muitas e muitas pessoas foram tremendamente abençoadas por Deus. No Antigo Testamento também. E hoje, na história recente da igreja, não só em Atos dos Apóstolos, mas hoje, na nossa igreja, história recente, história da minha vida, como contei agora, além de outras que eu vivi nesses 32 anos, em mim mesmo, ou na minha família, ou vendo outras pessoas sendo curadas, sendo libertas, sendo abençoadas por Deus. Então, na história recente da igreja, na história contemporânea, na história atual da igreja, Jesus continua fazendo milagres. Acontece que existem algumas coisas importantes para que Deus faça milagres. Porque muitas vezes, algumas pessoas perguntam, por que não estou vendo milagres? Eu quero ver um milagre. Eu quero ver um milagre na minha vida. Ora, o milagre, em primeiro lugar, deve atender ao propósito de Deus. Se for para glorificar a Deus, então o Senhor faz o milagre. Agora, se for para glorificar ao homem, se for para nós acharmos que nós somos capazes ou merecedores de alguma coisa, então realmente o milagre não vem. Mas é necessário haver uma necessidade real, que muitas pessoas estão pedindo milagres de coisas que realmente não necessitam, de coisas que realmente não são tão importantes para elas. Elas acham que são importantes, mas não são importantes. Se você tiver uma grande necessidade real, verdadeira, algo que é importante demais, então Deus está querendo fazer um milagre na sua vida. Se tiver um filho enfermo hoje, você pode orar por ele. Se tiver hoje uma situação muito, mas muito difícil que você está vivendo, Deus pode realizar um milagre. Pedro andou sobre as águas durante alguns segundos, talvez, alguns passos. Mas depois ele duvidou e começou a afundar. Então, precisamos ter fé, precisamos acreditar em Deus. Esta é uma coisa muito necessária para que haja um milagre. Então deve glorificar a Deus, atender ao propósito de Deus, ser uma necessidade real e ter fé. Essas coisas são das mais importantes. Então você precisa ter isso na sua vida. Esta é a condição. Esta é a condição. E que dizer então das pessoas daquele povoado onde Jesus chegou,
não somente aquele, mas todos os demais lugares onde Jesus estava, onde ele se aproximava, por onde ele passava, ele deixava, vamos dizer assim, um rastro de milagres. Muitas pessoas que nasceram com uma deficiência, como o cego, como paralítico. Alguns se tornaram cegos ou paralíticos depois de algum tempo de vida, por um acidente ou uma doença ou alguma outra coisa que o levou à enfermidade. Mas haviam pessoas que eram de nascença, que portavam uma enfermidade ou uma deficiência. E Jesus curou todos esses casos. Não importa a origem do problema. Não importa se é de nascença. Se foi adquirida com o passar do tempo. Se foi uma enfermidade, se foi um acidente, se foi uma outra causa. Eu quero dizer para você que Jesus continua fazendo milagres e maravilhas. Ele é o Senhor que faz aquilo que é impossível. Ele continua sendo Deus. Ele nos abençoa por sua bondade e graça. Absolutamente porque Ele é bom. E a sua bondade dura para todo sempre. Então você pode se achegar a Ele. Você tem a liberdade, o acesso à presença do Senhor. Você pode orar hoje. Você pode falar com Deus. Olha, é tão bom quando nós começamos uma campanha em nossa casa. Uma campanha em nosso lar. Seja com toda a família, seja a família e mais alguns amigos. Hoje está um pouco limitado essa questão de trazer outras pessoas em casa, mas você pode fazer com a sua família, ou o casal, ou mais alguém da sua casa, ou até mesmo sozinho. Fazer uma campanha em prol de um milagre. Será que o que você está pedindo é para glorificar o nome do Senhor? Será que isto atende ao propósito de Deus para a sua vida? É necessário fé. É necessário perseverança. É necessário orar, crer, buscar a face do Senhor, andar na presença de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Em geometria nós aprendemos que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Mas a menor distância entre nós e a bênção é buscarmos ao Senhor. É crermos na palavra de Deus, é andarmos com Deus. Isso traz uma revolução para a nossa vida. A vida de Pedro foi totalmente transformada a partir de então, porque ele passou a ver que realmente ele precisava andar com Deus literalmente. Pedro era um homem afoito, um homem que viu muitos milagres, mas só mais tarde ele foi se converter. Realmente, quando ele chora, quando ele realmente vê que ele estava perto fisicamente, mas com o coração tão longe de Jesus. E lá na cruz, ele tem um encontro com Jesus. Não físico, não de aproximar-se fisicamente, porque ele estava um pouco distante. Mas ele tem um quebrantamento no seu coração. Ele realmente se arrepende. E dali para frente você vê um novo Pedro. Não mais o que cortava a orelha dos outros, mas um Pedro que amava a Jesus, que andava na presença de Deus, que foi usado pelo Senhor, inclusive para fazer grandes milagres. E nesta noite, o Senhor diz: eu estou disposto a fazer milagres na sua vida. Eu estou disposto a fazer coisas tremendas na sua vida, se você crer, se você me buscar, se você andar na minha presença. Eu quero fazer coisas maravilhosas e você vai ver as minhas maravilhas, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Então, o maior de todos os milagres. Tem muita gente que fica dizendo, eu quero ver milagres, eu quero ver o paralítico andar, eu quero ver o cego enxergar, quero ver o surdo ouvir. Mas então, para você ver isto, você vai ter que ter uma pessoa nessa situação. Se você evangelizar, se você trouxer as pessoas a Jesus, se você pregar o evangelho para essas pessoas, olha, aí você vai ver essas coisas acontecendo. Eu já vi muitos milagres mesmo. Eu já orei por muitas pessoas que foram curadas, libertas, abençoadas. Então você tem que pregar a palavra de Deus, evangelizar. Meu sonho é que a igreja fosse lotada de pessoas paralíticas, com deficiências, outras deficiências. Meu sonho é que a gente evangelizasse todas essas pessoas, trouxesse muitos idosos para a igreja, muitos doentes para a igreja. Mas não somente eu, toda a igreja fizesse isso. E no culto nós tivéssemos 50, 100 pessoas ou mais com diversas enfermidades. E nós iríamos ver um grande mover de Deus. Dezenas, centenas de pessoas sendo curadas para a glória do nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, pregue a palavra de Deus. Ore pelos enfermos. Ore pelas pessoas que estão passando por dificuldades. Fale do amor de Deus a essas pessoas. Fale de Jesus Cristo. Hoje, muitas pessoas ficam constrangidas de falar de Jesus. Porque religiões, existem uns montes. Todas. Tem muitas coisas boas nas religiões, né? Muitas coisas ruins e muitas coisas boas também. Filosoficamente, muitas religiões são boas e tem outras características boas, né? Mas a religião, eu sempre digo isso, tem uma coluna lá na igreja, uma coluna enorme, perto do altar. E eu falo, olha, a religião é como essa coluna. Ela impede as pessoas de chegarem a Deus, elas vão à religião e não a Deus. Então religiões existem muitas, mas elas impedem que as pessoas cheguem a Deus, elas ficam barradas lá na religião. Então não é religião que nós pregamos, porque religião não cura, religião não liberta, religião não transforma, religião não faz milagres. Religião adula as pessoas para que elas fiquem ali, naquela região, sem se aproximar de Deus. Mas você conhece o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que transformou a sua vida. Então o maior milagre não é propriamente uma pessoa ser curada, ou que já dissemos, surdo, paralítico, cego, etc. O maior milagre de todos é a conversão de um ser humano, a conversão de um homem, a conversão de uma mulher, que se entrega para Jesus, entrega a sua vida para o Senhor. Porque quando isto acontece, os pecados daquela pessoa são perdoados. O Espírito Santo de Deus entra na vida daquela pessoa, transformando ela de dentro para fora. Ela alcança libertação, graça. O seu nome é escrito no livro da vida nos céus. E esta pessoa é salva. Os outros milagres são decorrentes da salvação. Se você quer ver um milagre, coloque a sua vida no altar, busque a face do Senhor e adore ao Senhor. Sabe quando você vai à igreja e vê aquele irmão louvando a Deus, cantando aquela irmã? Isso é um milagre, porque aquele homem estava perdido no mundo, sem Deus, sem salvação, talvez se embriagando, com problemas sérios, trazendo problemas sérios para a família. Aquela mulher, ela ia rapidamente para a eternidade sem conhecer a salvação, mas por um milagre de Jesus,
esses irmãos tiveram um encontro com Deus, um encontro na cruz do Calvário, como Pedro, onde choraram se arrependendo e então tiveram a sua salvação. Isto é um milagre, é o maior milagre que pode haver. Alguém que estava indo para o inferno, sem Deus e sem salvação, agora está caminhando com Cristo, indo para o céu. Isto é um milagre. Então, nesta noite, eu quero orar com você, para que Deus faça o milagre, mas tem que obedecer àqueles princípios, tem que glorificar o nome de Jesus, tem que ser um propósito de Deus em primeiro lugar, tem que haver fé, tem que haver realmente um despertamento nosso, para que Deus possa operar em nossas vidas. Oremos a Deus. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, e te agradeço por aqueles que estão orando agora, Senhor, que precisam de um milagre. Meu Deus, um milagre sobre os seus filhos, um milagre, Senhor, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Meu Deus, precisam de um mover do teu Espírito Santo, mover da tua mão gloriosa, Senhor. Meu Deus, haja libertação nesta noite, haja cura de enfermidades, haja transformação e o teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa, meu Deus, a cada um que pede agora, Pai, a cada um que ora nesta noite, Senhor, segundo o teu propósito, meu Deus. Abençoa, Pai. Meu Deus, haja agora, Senhor, um derramamento de fé, Senhor. Meu Deus, para que possam enxergar o Cristo vivo, o Cristo poderoso, poderoso para salvar, poderoso para fazer milagres. Abençoa, Senhor, a cada um nesta noite, meu Deus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Cura as enfermidades, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Dê um glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos encerrando este culto nesta noite. Agradecidos a Deus. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Domingo, se você puder, estaremos juntos lá na igreja, tá bom? Um forte abraço. Fique com Deus. Pai querido, fique conosco, Senhor. Hoje e para sempre. Nós oramos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Que o glorioso amor do Pai, a graça do Filho e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos os irmãos. Todos digam amém. Paz do Senhor.